Bom, então vamos lá, mais uma aula dessa série. Como vocês sabem, tá? Eu estou lendo aqui, tem algum roteiro aqui para eu falar, ok? São os tópicos da aula, como todo bom professor faz, né? Um planejamento da aula, o que dizer para vocês e tudo mais, tá? E a questão de ser professor me dá a autoridade para dizer para vocês o seguinte: olha, aprenda isso, tá? É interessante porque hoje em dia existe uma moda, um modismo que eu acho perigoso de só responder aquilo que as pessoas querem e não que elas precisam, tá, gente? Então tomem um pouquinho de cuidado com isso, tá? Nem sempre, eu já fui aluno, aliás, eu sou aluno, né? Sou um eterno aprendiz, nem sempre a gente faz as perguntas corretas, né? Então é bem interessante você tá próximo de pessoas que têm o compromisso de ensinar e te falar o que precisa ser dito para você conseguir trafegar, tá legal? Então vamos lá, meus caros, é o seguinte: renda fixa ou renda variável? Esse é o tema da aula de hoje. Renda fixa ou renda variável, afinal de contas, o que é melhor? Então, é bem interessante isso, tá? Primeiro, vamos entender, quando a gente fala assim, olha, o que é melhor, as pessoas querem simplesmente o seguinte: olha, onde é que eu coloco todo o meu dinheiro, né, que eu tenha alta rentabilidade, que ele fique seguro e que eu possa colocar a mão nele a hora que eu bem entender? E essa resposta é: não existe algo assim. No Brasil, nós tivemos assim uma anormalidade econômica, vamos dizer dessa forma, durante muitos anos, que fez com que o brasileiro se acostumasse muito mal com a renda fixa. Eu mesmo ganhei muito dinheiro no tal do overnight, né? Você que tem um pouco mais de idade sabe o que eu estou falando. O overnight existe até hoje, que na verdade, aquela época, o Brasil era tão inseguro, que ele rodava a sua dívida, a dívida inteira, tá? A dívida inteira do país, assim, o Tesouro Direto inteiro, que hoje tem Tesouro Direto vencendo em 2045, naquela época sempre vencia no dia seguinte. Então, rodava a cada 24 horas, você tinha uma renegociação de dívida de todo o Brasil, cara. Aquilo era uma loucura. Só que a gente ganhava muito dinheiro com isso, né? Por quê? Justamente porque ele era extremamente inseguro. O Brasil deu calote uma vez só, foi um calote de alguns meses, né? Na época do governo Sarney, se eu não me engano. Se eu não me engano, foram uns 8 meses que assim, olha, a gente não pagou e aí dali a 8 meses a gente pagou tudo que há 8 meses atrás não pagou. Então assim, vamos dizer que era o dia 1º de janeiro, não pagou, tá? Só que no dia 2 renegociou a dívida, mas não do 1º de janeiro, fez uma nova dívida que renegociou no dia 3, no dia 4 foi indo. E aquela lá de dia 1º de janeiro foi negociada lá em 31 de agosto do mesmo ano, tá? 30 de agosto do mesmo ano, enfim. Foi isso que aconteceu, tá? Tô colocando números, eu não tenho isso de cabeça, tá? E aí, graças a Deus, porque senão seria algo frequente, tá? Mas isso aconteceu uma vez. Então, a renda fixa é tudo aquilo, agora guarde esse conceito, papel e caneta. Renda fixa é tudo aquilo que a gente consegue prometer rentabilidade, tá bom? Essa rentabilidade, ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. Mas se eu te prometo rentabilidade, pronto, isso é renda fixa. Tudo que eu não consigo prometer rentabilidade entra na renda variável. Então, por exemplo, caderneta de poupança é renda fixa por quê? E hoje ela é pós-fixada, tá? Ela é pós-fixada porque eu te digo o seguinte, ó, quando a Selic estiver a 8,5% ou menos, isso existe uma lei desde 2012, tá? Maio de 2012, quando a Selic estiver a 8,5% ou menos, então a remuneração da caderneta de poupança será de 70% da taxa Selic. Se a Selic for 8, vai ser 70% de 8, se a Selic for 7, vai ser 70% de 7, se a Selic for 2, vai ser 70% de 2, tá bom? Então isso já é uma renda fixa pós-fixada. Quando você entra no Tesouro Selic, é uma renda fixa pós-fixada. Por quê? A remuneração da Selic, né, ela ocorre dia a dia. E aí eu vejo quanto que deu a Selic. Mas professor, a Selic, enquanto eu gravo esse vídeo, né,
é de 2%. Não, amanhã pode ser 3%, amanhã pode ser, depois de amanhã pode ser 9%, né? Aí volta para 1%, aí isso, entendeu? Então varia. Essa variação eu vejo o que deu ontem e remunero hoje, tá? Então ela é pós-fixada também. Quando você entra num título pré-fixado, por exemplo, um tesouro pré-fixado ou um tesouro um CDB pré-fixado, você tem a tal da pré-fixação. Então você fala o seguinte, olha, eu vou ganhar 8% ao ano. Se a Selic for para 1000% ou se a Selic for para zero, a tua remuneração será de 8%. Isso é pré-fixação, tá bom? E tem o misto. O caso mais clássico é o Tesouro IPCA+. Então eu dou IPCA mais X%. Então a parte pré-fixada é esse X%. Olha, e a parte pós-fixada é o IPCA. Eu te dou IPCA, se o IPCA for 1, 2, 3, 10, 20, 80, eu te dou IPCA mais 3%. E aí tem uma continha, né, que não é só somar, você tem que multiplicar um com o outro para dar o resultado final, mas isso é o misto, uma parte pré e uma parte pós-fixada. E isso tem muito título, inclusive, de dívida privada que faz isso, tá bom? Agora vamos falar dos títulos de dívida privada que existem antes de eu entrar na parte de renda variável. A gente tem os títulos das financeiras, que são as letras de câmbio, que não tem nada a ver com a taxa de câmbio de dólar, de euro, de nada. Ela só chama letra de câmbio, que é a mesma coisa que um CDB, só que de uma financeira. A gente tem, por exemplo, os títulos de dívida privada, de renda fixa, tá? Tudo isso que eu estou falando é renda fixa, das empresas de capital aberto, né? Que são as SA, que são as debentures, ok? E desses títulos fazem fundos. Agora olha só um detalhe. O fundo de renda fixa, ele obrigatoriamente tem títulos de renda fixa dentro dele, tá? Por força de lei, porque para chamar renda fixa, ele tem que ter os títulos de renda fixa dentro dele. Quando entra no fundo, não é mais renda fixa. O fundo não é renda fixa, o fundo é de renda fixa, porque tem títulos de renda fixa, mas você tem oscilação das cotas, tá bom? Então, se você está num plano de previdência que só tem 100% de renda fixa, você não vai ver o seu dinheiro necessariamente somente crescendo. Ele pode eventualmente cair. Quando você está num fundo DI de renda fixa, você não necessariamente vai ver o seu dinheiro somente crescer. O fundo DI ele tem pelo menos 90% de títulos atrelado a DI, portanto ele é pós-fixado, mas aquela parcelinha de título que pode ser pré-fixado pode gerar uma oscilação negativa para você, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Professor, e a caderneta de poupança? A caderneta de poupança não tem jeito, tá? Ela pode perder da inflação, ok? Mas ela sempre vai andar para cima, tá? E perder da inflação significa que você está perdendo dinheiro na prática, na vida do dia a dia, é isso, tá bom? A renda variável, tá? A renda variável é tudo que você não consegue prometer uma rentabilidade. Então, se você comprou um imóvel, tá, para alugar, é renda variável, porque você não consegue ter certeza do quanto que você vai alugar, se seu inquilino vai pagar em dia, se depois ele, de um ano de contrato, ele vai te abandonar, se você vai renovar conseguindo repor a inflação ou não. Quer dizer, é renda variável, tá? Quando você monta um negócio, renda variável, tá? Você não sabe quanto. Você vai para a vida autônoma, renda variável. Quando você investe em ações, renda variável, tá? Você não sabe ao certo. Fundos imobiliários, renda variável. E, gente, pelo amor de Deus, eu já vi aí youtuber famosão, tá? De todos os gêneros, tá? Meninos e meninas falando de fundo imobiliário como renda fixa. Tá? Não é renda fixa, tá bom? É renda variável, tá legal? Então toma cuidado. Se o cara falou assim, deixa de seguir essa pessoa, tá? Porque isso é besteira da besteira da besteira, tá legal? Bom, vamos lá. Para que é indicado cada um desses títulos? Para quem é indicado renda fixa e para quem é indicado renda variável? Como regra geral, e existem duas exceções que eu vou falar, duas exceções também que são genéricas, tá? Você tem que ter renda fixa e renda variável na tua carteira, tá? Olha só, eu tô aqui, né, fazendo uma série, vou te convidar para um curso de renda variável, tá bom?
E tô falando, você tem que ter renda fixa e renda variável na tua carteira. Isso já mostra completamente, né, a minha intenção honesta de te ensinar, tá? Só isso, ok? Mas vamos lá, espero que você goste dessas aulas de fato e depois se matricule nos nossos cursos. Mas vamos lá. Você tem que ter renda fixa e renda variável por um motivo muito simples, tá? Sendo ortodoxo, tá, na cartilha da educação financeira, e essa cartilha eu fui um dos pioneiros no Brasil e ajudei a formar, você tem que ter o tal do colchão financeiro, que muitos chamam de reserva de emergência, reserva de oportunidade, enfim, eu chamo de colchão financeiro desde sempre. Tá? Esse colchão financeiro, na parte das emergências, ele tem que ter 12 meses dos seus gastos, tá bom? Lá atrás, antes da crise de 2008, tá? O cara mais famoso da época da educação financeira, famoso, tá? Não significa necessariamente super estudioso, eu sou amigo dele, eu falo isso para ele, tá? E eu não vou dizer o nome aqui, tá? Mas ele falava o seguinte, tenha 3 meses de colchão financeiro, tá? De reserva de emergência. Por quê? Porque a gente estava antes de 2008 numa economia super pujante, né? E era legal falar isso na internet, nas entrevistas, na televisão e tal, porque, 3 meses incentivava as pessoas, 3 meses eu consigo, vou lá e tal, eu tenho um colchão financeiro. Aí veio a crise de 2008. E na crise de 2008 teve um monte de gente que perdeu o emprego e, cara, em 3 meses, de verdade, você não arruma tua renda não, tá? Então eu sempre falei 12 meses, com raríssimas exceções, que inclusive atualizei. Uma das exceções claras era o pessoal do judiciário. Eu atendo muitos juízes são alunos dos nossos cursos, muitos promotores, muita gente do judiciário, né, funcionários públicos são alunos dos nossos cursos aqui na Academia do Dinheiro, inclusive do curso de Iniciação ao Mercado de Ações e do curso de Indicadores Fundamentalistas. E até a reforma previdenciária eu falava, cara, você pode ter um mês de colchão financeiro. Tá? Por quê? Porque você tem um salário alto, não vai voltar. Agora, teve a reforma previdenciária, eu já ajustei isso. Eu falei, não, calma, vamos colocar aí 12 meses na tua vida de colchão financeiro, sim. E pouco a pouco eles estão construindo, ok? Então, esse colchão financeiro, ele é obrigatoriamente em renda fixa, tá? Então não tem aquilo, para mim é melhor renda fixa ou é melhor renda variável? Cara, não tem para mim, tem o que a educação financeira fala para todo mundo. E a parte de renda variável? A parte de renda variável, ela é tanto maior quanto menor a sua idade. E aí vem a primeira exceção à regra. Por exemplo, os meus filhos, eles têm colchão financeiro? Não. Tá? Professor, mas você não acabou de dizer que o colchão financeiro tem que ter todo mundo, tem que ter renda fixa? Pois é. Só que, enquanto eu gravo esse vídeo, o Marcos tem 12 anos, a Isabela tem 10. Tá? Cara, eles não trabalham, eles não têm conta para pagar. A escola deles quem paga sou eu, a água, a luz, o telefone, a moradia deles, a alimentação deles, tudo quem paga sou eu. Tá? Não faz sentido para eles ter reservas de emergência. Eu é que tenho que ter reserva de emergência porque eu é que vou socorrê-los. Tá? Então o dinheiro que está no nome deles é 100% de renda variável. Por quê? Porque eu potencializo o crescimento da carteira deles ao longo do tempo. Entendeu? É isso. Então essa é a regra. E isso vai até lá os 18 anos, aí pode ser, se formou na faculdade e tal. Tem uma área de transição aí, né, que é quando eles começarem a assumir as próprias responsabilidades financeiras, eles vão ter que construir, em primeiro lugar, o seu colchão financeiro. Aí você pode estar falando, professor, mas eu nem tenho colchão financeiro, eu quero investir em ações, e como faz? Aí vem a outra exceção. A outra exceção é a seguinte, você não tem dívida, tá bom? Se tiver dívida, você tem que primeiro saldar as suas dívidas, mas você não tem dívida, mas você tem lá R$100 por mês, tá? O que eu faço? Eu invisto em renda fixa ou eu vou para renda variável? Vamos parar e pensar que R$100 por mês, cara, não resolve o problema de ninguém, não resolve nenhuma emergência, concorda? Então, nesse caso, o que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que revisitar o seu orçamento, verificar tudo que ela pode cortar de água, luz, telefone, gás, tudo que ela pode realmente, né, enxugar, fechar essas torneiras, esses vazamentos,
Eventualmente, assim, trocar o plano de internet, trocar o plano de telefonia, isso geralmente gera para a gente uma economia legal. Eu mesmo moro de aluguel, saiu de um aluguel mais caro para um aluguel mais barato, numa casa melhor. Aproveitei a crise para fazer essa mudança, né? Porque alguns imóveis ficaram vazios, imóveis muito bons, e aproveitei, diminuí coisa de 30% o meu custo de aluguel. Para você mora de aluguel, moro, todo mundo sabe disso, isso é normal e tal, tá? Para ter essa sobra orçamentária para investir mais, tá? E nesse caso, minha opinião, você deve sim acelerar o teu processo na renda variável. Por quê? Porque o dinheiro é pouco, tá? Agora vamos ao outro caso. Nossa, eu tenho 100 mil reais ou 50 mil reais, tá? Quanto disso para o meu colchão financeiro e quanto disso para renda variável? Vamos lá. Se esses 100 mil reais eles correspondem a um ano do seu dinheiro, legal, agora vai tudo para renda variável. Se esses 100 mil reais não preenche o teu colchão, quanto que preenche? 6 meses, 8 meses, 3 meses, 10 meses? Você tem que fazer essa conta e tomar a sua própria decisão, tá? Porque muitas vezes você pode começar a investir na renda variável e usar os dividendos que você recebe, tá? Para justamente acelerar o teu processo de preenchimento do teu colchão. Então, repara que tem essas questões, né? E isso eu discuto muito nas mentorias e tal que a gente faz, tá? Então, para quem é indicado cada uma? Você tem que ter as duas, mas tem um plano que é individual e não existe aquela regra, tem que ser assim, tá? Não vá atrás de regra pronta no teu dinheiro. Só você conhece a tua vida, só você conhece as tuas dores, só você conhece o teu orçamento, só você conhece onde o calo aperta, como diria minha velha avó, tá bom? Bom, qual das duas aí, dando já a minha opinião, tá? Qual das duas é melhor? As duas. O complemento das duas é que faz uma carteira vencedora, tá legal? E por que diversificar a carteira de investimento? Eu vou aprofundar isso no curso, tá? Mas olha só que interessante. Durante a pandemia, a gente teve uma queda gigantesca, né, das ações, né, no final da última semana de março e mês de abril, né, que teve até 6 circuit breakers, né, eu explico isso dentro do curso, o que é um circuit break e tudo mais, né, por que ele acontece, enfim, não vou me aprofundar aqui. Mas o que é interessante é o seguinte, eu tirei dinheiro do colchão financeiro, porque o colchão financeiro ele serve para emergência e para oportunidade. Eu tirei dinheiro do colchão financeiro para comprar ativos muito bons e baratos. E a minha carteira, no ano da pandemia, no ano de 2020, teve uma rentabilidade superior a 100%. A bolsa rendeu 2%. E a minha carteira teve uma rentabilidade superior a 100%. Tá? Então isso é bem interessante, tá? Eu publiquei inclusive no Instagram uma parte dessa carteira, óbvio, não foi tudo, tá? Mas publiquei lá, fiz posts, né, do que estava rendendo e tudo mais. Até se eu publicasse inteiro, o pessoal ia achar que eu estava mentindo. Mas isso existe, tá bom? Isso existe. Então, gente, bom, lembrando que o curso de iniciação ao mercado de ações e de indicadores fundamentalistas tem só 93 vagas cada um. Tá? Muita gente compra os dois juntos para se aproveitar de um bônus, de ofertas, enfim, e tudo mais, tá? Que um complementa o outro, né? Como eu sempre digo, e a gente vai abrir as turmas em breve, tá ok? Então fique atento aqui no grupo de WhatsApp, eu espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos, até